podem entender. Além de tentar nos desidentificar de nossos glamoures, quando eles aparecem, será útil praticar um exercício de desidentificação regularmente. Isso fortificará nossa independência dos glamoures que nos perturbam e começará a educar o nosso subconsciente. Antes de delinear o exercício, entretanto, deve ficar claro que técnicas diferentes são necessárias para os tipos diferentes de glamour. Também, os diferentes graus de intensidade de um glamour podem requerer mais que uma técnica. Além disso, o que pode ser útil para uma pessoa ou uma situação pode não ser igualmente efetivo para outra. Várias técnicas serão apresentadas, portanto, nos próximos capítulos, e os estudantes poderão encontrar os métodos mais adequados para qualquer caso particular. Mas, por enquanto, o uso da técnica de desidentificação será um robusto primeiro passo na longa jornada em direção ao reconhecimento da realidade. O exercício, tal como delineado no capítulo 3 do ano 2, era de desidentificação dos elementos físicos, emocionais e mentais da personalidade, como algo preliminar à conscientização do eu. Então, é aquele exercício que eu até gravei já um áudio uma vez, mandei nos grupos. Se alguém quiser, eu acho que eu tenho de novo, embora eu tenha trocado de celular, mas eu acredito que eu tenha de novo e eu posso mandar novamente. Mas esse é um que a gente já faz com uma certa frequência. Mas a mesma técnica pode ser aplicada a qualquer glamour que constitua um obstáculo particular em nossa vida. Então, ele vai explicar um pouquinho a estrutura do exercício. Primeiro, devemos passar rapidamente pelas etapas de reconhecimento e afirmação mencionadas antes. Ah, eu tenho um corpo, mas não sou o meu corpo. Ele é um instrumento que uso no mundo externo para experiência e ação, mas não é o eu. Eu não sou o meu corpo. Eu sou algo além do meu corpo. Eu tenho emoções, mas não sou as minhas emoções. Elas são forças mutáveis e contraditórias que eu dirijo e utilizo para me expressar, mas não são o eu. Eu não sou as minhas emoções. Eu sou algo para além das minhas emoções. Eu tenho uma mente, mas não sou minha mente. Ela é um instrumento que eu controlo e utilizo, mas não é o eu. Eu não sou a minha mente. Eu sou algo além da minha mente. Eu reconheço e afirmo que sou o eu, um centro de pura autoconsciência. Eu sou um centro de vontade, capaz de reger, dirigir e usar meu corpo físico e todos os meus processos psicológicos. Então, basicamente, o exercício que a gente fez anteriormente, ele falava sobre isso. Claro que de uma forma mais elaborada, né? Nós o realizamos de maneira e ritmo um pouco mais meditativo, mas ele tem esse objetivo, desculpa, principal. E agora, o exercício que eu sugiro que a gente faça até agora, para que a gente deixe no nosso próximo encontro apenas para meditação, a nossa proposta é: agora passe ao glamour selecionado para o exercício. Então, eu sugiro que a gente deixe alguns minutinhos
para tentar perceber qual que é o glamour, qual que é a ilusão que hoje, né, a gente reconhece como um obstáculo principal. Claro que a gente vai ter mais do que um, mas seleciona um para a gente fazer esse exercício, para que a gente perceba, não, qual que é esse glamour, que eu percebo que é um obstáculo maior para a expressão do meu verdadeiro eu, e aí a gente faz o exercício juntos. Então eu vou deixar uns 3 minutinhos, pode ser? Para a gente tentar pensar em um glamour, em uma ilusão, pode ser uma dificuldade emocional que você perceba que está mais presente para que a gente faça o exercício. Então, eu vou marcar aqui 3 minutinhos para você reconhecer. Então, o que que você reconhece hoje? O que que você percebe hoje como o maior obstáculo para a expressão do seu verdadeiro eu? Pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, pode ser o que você quiser, mas a gente vai fazer esse exercício então. Bom, agora eu vou repetindo, eu vou tentar fazer num exercício um pouco mais lento, e aí eu peço que vocês façam comigo, e claro que podem manter os seus microfones fechados, e aí então usem nos espaços em branco a palavra ou a emoção ou a questão que para vocês está mais presente para o nosso exercício. Procuremos então ampliar a nossa respiração, momentaneamente nos desidentificar de todas as pessoas, lugares, situações, levar o ponto de atenção e consciência ao centro ágina, a este olhar de observação consciente. E a partir deste ponto, selecione o glamour, a dificuldade escolhida e façamos juntos o exercício. Eu reconheço o glamour
como um obstáculo à correta expressão do meu verdadeiro eu, mas ele é apenas uma condição passageira, uma emoção atuando através de mim. Não é o eu. Eu não sou esse glamour. Eu posso, portanto, olhar para ele desapegadamente e analisá-lo, avaliá-lo impessoalmente. Passemos então o próximo minuto olhando de forma desapegada a essa condição ou emoção, a esse glamour que escolhemos. Esse glamour não sou eu. Agora, afirmemos novamente. Eu sou um centro de pura autoidentidade. Eu me desidentifico do glamour de eu sou o eu, capaz de reger e usar meu corpo físico e todos os meus processos psicológicos. Eu sou a alma, o eu espiritual. Esta é a realidade na qual eu me apoio. Respiremos de forma mais ampla e profunda. Todos bem? Conseguiram fazer o exercício? Sim, Sim, que bom. Vai ficar gravado? Aí a gente faz depois, num outro momento, talvez após uma análise mais profunda, ele pode ser feito quantas vezes a gente quiser. Essa técnica é um exercício tão fundamental para o desenvolvimento da integração pessoal e da verdadeira autoconsciência que ela poderia ser usada como um ato diário de higiene psicológica e espiritual. Também é uma defesa que pode nos proteger dos constantes fluxos de influências internas e externas que fazem seu impacto sobre nós por todos os lados. Sua prática diária é, portanto, fortemente recomendada e proverá, como antes mencionado, uma valiosa preliminar para todas as técnicas seguintes para lidar com os glamoures. Vamos então repetir mais vezes, né? E vamos aqui iniciar essa segunda técnica, que ela é muito importante
especialmente para nossa polarização emocional, né? O nosso veículo emocional, as nossas emoções, elas tendem a tirar o nosso olhar dessas corretas proporções. Então, ela é uma técnica muito interessante para a gente construir aí um espaço interno mais equilibrado. Um senso de corretas proporções é a próxima coisa a que devemos dar atenção. É algo a ser cultivado e mantido constantemente diante do olho interno. Primeiro, devemos compreender que a visão psicológica normal do homem é míope. Ela vê claramente apenas as coisas ou os fatores psíquicos que são mais próximos ou que atraem a atenção naquele momento. Então, a partir do momento que a gente já entende isso, a gente já começa a perceber um ponto de desidentificação. Então, eu já começo a perceber que eu vou ser claramente tendencionado sempre a partir dos fatores psíquicos que estão mais presentes dentro de mim. Então, eu tendo a enxergar o mundo externo a partir, claro, do meu olhar. E quando eu reconheço isso em mim, é mais fácil de eu reconhecer também que cada indivíduo age da mesma forma, a partir dos seus próprios conteúdos internos. Assim, essas situações parecem ter uma importância demasiada, enquanto tudo o que existe em distâncias psicológicas maiores é visto de uma maneira mais embastada. Seu sentido não é compreendido, ou ele pode nem mesmo ser reconhecido. Pode-se dizer que, paradoxalmente, quanto mais amplas são as realidades, menos elas são reconhecidas. Portanto, é necessário estabelecer uma correta perspectiva. Isso envolve a ampliação do nosso campo de visão interna. Isso tem que ser feito em três direções ou dimensões. Ou seja, o nosso, o nosso próximo exercício vai ser, então, colocar o olhar sobre uma visão de amplo alcance, né? Então, como se fosse aquela widescreen da nossa TV, né? Uma visão mais ampla, mais ainda no sentido da horizontal, uma visão como do cavalo ou das aves, né? Uma visão de longo alcance, mais profunda e uma visão de elevado alcance aqui na vertical. Então, o que o Assagioli chama a atenção agora para os nossos próximos passos é esse triplo desenvolvimento. Vamos ver cada um deles. Então, uma visão de amplo alcance. O que é isso, Paulo? Essa é a mais fácil de compreender e também não é tão difícil de alcançar, até certo ponto, porque se baseia em fatos autoevidentes e é corroborada e enfatizada pela ciência. Apenas ver o céu noturno estrelado, por exemplo, dá um primeiro senso de imensidão do espaço. Mas os desconcertantes fatos e números revelados pela ciência astronômica nos deram um conhecimento gradualmente crescente da magnitude do universo físico. Três grandes passos dados pela astronomia foram a conquista da visão heliocêntrica, pela qual a crença anterior de que a Terra era o centro do universo foi substituída pela descoberta de que nosso planeta é apenas um dos menores entre os que rodeiam o Sol. E isso pode parecer óbvio para a gente, mas ela é uma conquista muito simbólica, né? Quando o indivíduo pensa que a Terra é o próprio centro do universo, a gente pode fazer uma analogia com a gente reconhecer que a nossa personalidade é o próprio centro do universo. Quando a gente entende que há um sol, uma fonte de vida externa,
também é mais fácil para a gente fazer essa analogia de que há uma fonte causal além dessa vida física, que é a que nós vivenciamos. 2. A descoberta que o nosso Sol é apenas um de uma miríade de sóis que formam a Via Láctea. O número deles é estimado como mais de 100 bilhões. Então, aqui de novo, né, um convite da ciência para que a gente reconheça que nós somos, como diz a Blavatsky, vidas dentro de vidas. Não que o nosso Sol não seja importante, ele é o mais importante para a nossa vida atual. Mas é importante a gente ampliar a nossa perspectiva de que há sempre vidas dentro de outras vidas mais amplas. E 3, o maior passo foi a descoberta de que a Via Láctea é apenas uma dentre incontáveis galáxias semelhantes. Agora sabemos que há bilhões de galáxias. O número das já visíveis através dos atuais telescópios e radiotelescópios é da ordem de 100 bilhões. E quem sabe quantas mais existam para além dessas? A exploração do espaço por astronautas nas últimas décadas, com todos os seus detalhes realistas, trouxe uma vívida percepção dessa amplidão do espaço para um vasto número de pessoas que nunca tinham pensado sobre isso. Mas chegar à Lua e finalmente a algum dos planetas dá, na verdade, apenas uma infinitesimal senso do espaço cósmico, cujas vibrações originadas a uma distância de até 1 bilhão de anos-luz já foram captadas. Então, olha que interessante, um dos exercícios que o Assagioli propõe, se a gente puder fazer, é dedicar pelo menos uma vez na semana para a gente fazer esse exercício de olhar para o céu. Então, uma vez por semana que seja, que a gente possa olhar para o céu à noite e a gente tentar perceber e convidar a nossa consciência a se expandir dentro de todas essas possibilidades. E acho que dá tempo da gente ler o próximo, que é a visão de longo alcance. Ela está relacionada ao conceito de tempo. Então, a primeira, né, esse amplo alcance, está mais relacionada com o conceito ou com a limitação do espaço. E o longo alcance está mais relacionado com a limitação do tempo. Aqui também, nosso senso de tempo está, em geral, fora de proporção. E nossa avaliação dele é inteiramente subjetiva. Frequentemente sentimos que alguns dias, horas e mesmo minutos são longos, enquanto outros parecem curtos. Acontecimentos e experiências que ocorreram muitos anos ou décadas atrás, às vezes podem também parecer próximos ou quase atuais. Assim, o nosso senso de tempo é variável e não é confiável. Nesse campo, a ciência também está revelando ciclos cada vez mais longos na evolução, tanto planetária quanto cósmica. A astronomia, a geologia e muitos novos métodos que os físicos descobriram de investigar a substância estão estendendo a nossa percepção de tempo. Mas aqui também, esse conhecimento teórico permanece abstrato e vago, se não for vitalmente compreendido através da imaginação, da sensibilidade e da intuição. Apenas através destes
podemos alcançar um senso de proporção mais verdadeiro entre os pequenos ciclos de nossa vida pessoal, os ciclos maiores de civilizações e culturas, e os grandes ciclos de milhões e bilhões de anos que constituem o período de vida de planetas e estrelas. Então, aqui, o Assagioli dá algumas pistas para a gente, né? Para a gente colocar atenção na nossa imaginação, essa importante função psicológica, na nossa própria sensibilidade e num nível mais avançado da intuição. Com relação ao conceito de eternidade, devemos compreender que essa palavra tem dois significados. O que acabou de ser referido, que é relacionado à duração ilimitada do tempo, e outro que, em certo sentido, perdão, é o oposto. A realidade permanente, imutável, aquilo que é sempre presente, o eterno agora, e diz respeito a um nível ou estado de consciência que vai além do tempo e do espaço. Tem uma passagem de um ensinamento sagrado que diz, né, se refere aos grandes seres como aqueles que vivem no eterno agora. Isso nos traz a terceira dimensão a ser compreendida na técnica das corretas proporções. A visão elevada, ou de elevado alcance. De fato, todas as direções nas quais expandimos nossa consciência estão interconectadas e não podem ser dissociadas uma das outras. Como a gente chegou no nosso tempo, a gente continua na próxima semana esse terceiro ponto, que é a visão de elevado alcance. Ou talvez a gente possa fazer essa breve leitura na quinta-feira, antes da nossa meditação. A gente tem terminado a meditação um pouquinho antes, então acho que pode ser útil para a vida do grupo a gente usar uns 5 minutinhos para fazer essa leitura e aí a gente já faz um exercício meditativo que tem a ver com essa ampliação, né, do nosso senso de visão mais amplo, mais profundo e mais elevado. Muito bem. Dúvidas, comentários, perguntas, compartilhamentos? O que está presente para vocês? Obrigado, Tati. Obrigado, pessoal, pelo carinho, viu? Paulinho, parabéns, querido. Ah, Gratidão por tudo sempre, viu? Beijo no seu obrigado. coração.